comecei de kart com 10 anos, mais ou menos naquela idade ali que apareceu, né? Um pouco antes daquilo ali. Meu pai corria, mas ele escondia os troféus para não ver. Para poder ver se eu pensava em fazer outra coisa. Correr de kart. Sim. Ele foi campeão brasileiro de kart e tal. Correu na época com alguns caras que depois foram também, seguiram a carreira. E aí eu meio, mas eu não tentei ficar de fora. Mas quando deu 10 ou 11 anos, sei lá, eu falei para ele, pai, quero correr de kart, não sei por que também. Deve ter visto algum coleguinha, não sei o que, então vou te levar. Aí eu comecei a correr com 10. Daí fui com 10 anos nas categorias de monoposto, né? Vamos chamar assim. Que são as categorias com a roda do carro aberta, né? Os monopostos são carros tipo de Fórmula. Até quando eu tinha meus 18 anos, por aí, que eu cheguei na Fórmula Chevrolet, que é tipo uma Fórmula 3. E você tem basicamente duas, para quem não acompanha muito, a galera que é só do futebol, agora está começando a saber um pouco mais, porque está assistindo séries na Netflix de Fórmula 1 e tal. Mas você tem duas vertentes bem definidas assim, no automobilismo, né? Tirando aí esse seu amigo e seu Mustang. Você tem aí Reclamou meu Mustang? Não, então, mas o Mustang faz parte de uma delas. Uma linha é carro tipo Fórmula, que é o monoposto, que é um cara só dirigindo. O negócio aqui é organizado demais. Olha lá. Aí, ó. Pronto, explica pra gente. E essa primeira aqui é a Fórmula. Então, o caminho da Fórmula 1, no caso, que é a categoria top do mundo hoje, a Fórmula 1, nesse tipo de carro, é o kart. Você começa no kart, depois você segue aí para Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, né, e depois Fórmula 1, que é a categoria máxima nessa vertente aí. Tem também a Fórmula Indy, que é a versão disso nos Estados Unidos, e aí na Fórmula Indy você tem também as categorias de acesso àquela ali. A Indy Lights, enfim, as categorias de base, depois tem a Indy Lights, depois tem a Fórmula Indy mesmo. E do outro lado você tem os carros de turismo, que são esses carros aí, esses dois lados aí da Stock Car, esse Gran Turismo aí, que são os carros de rua preparados para a corrida. 760 cavalos? Então essa daí é uma das principais categorias do automobilismo de carro turismo. 1000 cavalos no carro de Fórmula 1, gente? Pois é. A Fórmula 1 já chegou a ter 1000 cavalos. Hoje elas estão tendendo a reduzir a cavalagem para aumentar a participação do motor elétrico na Fórmula 1, que já existe. Hoje ele é híbrido. Aquele KERS, né? Ele usa o KERS, que é um sistema de regeneração de energia para usar na potência do motor mesmo. Então, mas basicamente são essas duas vertentes aí. De um lado da Stock aí tem o pessoal da Fórmula e do outro lado é o pessoal do turismo. Eu comecei indo para a Fórmula, apontando a Fórmula 1. Quando eu tinha 18 anos eu parei de correr e voltei quando foi ter a primeira corrida aqui em Salvador. Na Contorno, que foi ter uma corrida de Fórmula Renault e Copa Clio. Teve as duas vertentes. Teve um Fórmulazinho, menorzinho que o Fórmula 1, e o turismo, que foi um Clio na época. Eu corri de Clio, que já eu mudei para a parte de turismo. Então a história de Nelson é verdadeira. O gol dele na Estrada do Coco batia 180, gol 1000. Pode ser, né? Depende de quanto o cara acelera da ladeira que pega. Assim, um gol 1000 a 180 eu não acredito. Pode estar no ponteiro lá, mas deve ter um erro grotesco, né? Você sabe a velocidade real só no GPS mesmo, né? Porque ali ela mede o que roda o pneu e o transfere por velocímetro. Naquela hora devia ter uma época, uma mexidinhazinha para poder ficar mais feliz. Você trocou o pneu do carro? Mas estava lá 180, acredito. Não duvido não. Uma porreta, porque é 550 cavalos. A Stock 550 cavalos. Agora as velocidades máximas, elas não são tão distantes, né? Rapaz, porque o que muda, na verdade, é o quanto rápido ele chega naquela velocidade. Você vê ali, a Fórmula 1 é de 0 a 100 em 2,5 segundos. E também eles só começam parados na largada. Depois eles já estão andando. Então a retomada é que é uma coisa que faz mais diferença, né? Porque ele está ali a 60, 30, 40 por hora numa curva. Quando ele retoma, aí ele chega rápido na velocidade grande. E a Stock da mesma maneira. Ela chega na velocidade alta no final, mas a retomada, apesar de ser um carro mais pesado, é o que chama mais atenção. Aquela que encosta a cabeça no banco ali. Que bate. Que é essa retomada que eu acho que o golzinho dele não tinha. Ele devia estar ali desde cedo acelerando para chegar no 180, na ladeira, né, descendo. Assim? Mas chegava. Fechava o vidro, desligava o ar para poder chegar. E aqueles de turismo ali são carros muito velozes mesmo.
depende muito do circuito também. Então, essa categoria Gran Turismo ela é internacional, corre em circuitos que tem retas muito grandes, Tem mais ladeiras. potência do que o Stock Car. Chega a ter mais potência que a Stock. A Stock ela é uma categoria que tem os motores equalizados, então todos têm a mesma potência. Tem um limite no máximo aí. A Gran Turismo, no caso, ela tem uma variaçãozinha. E aí a categoria equilibra essa variação. Então, eu corri também de GT3 na Gran Turismo, na BMW. Corria, né, em 2012 num carro que tinha muita curva e pouca reta. Ele fazia muita curva, era muito rápido no miolo. Na reta, as Ferraris eram mais rápidas, por exemplo. Então, a gente tomava tempo da Ferrari na reta, mas durante a parte do miolo a gente recuperava. Então, a categoria ela acaba equilibrando para poder ter mais disputa. Ah, sim. No final, a galera quer que a gente bata o carro mesmo. Que é isso? Ah, mentira, não.